Na verdade, o Ministério Público Federal em São Paulo, juntamente com outras instituições que têm interesse na matéria de direito à comunicação, criaram o Fórum Interinstitucional de Direito à Comunicação. Nesse fórum institucional, nós temos identificado demandas que exigem atuação do Ministério Público Federal. Então, uma das demandas que nós identificamos diz respeito ao arrendamento de espaços na TV e também a própria comercialização da outorga. No caso específico da Abril, o que nós identificamos foi a alienação da outorga. Então, em razão disso, nós propusemos uma medida judicial tentando impedir que essa comercialização se concretize. A nossa tese, o que nós defendemos, é que qualquer tipo de venda a posteriori, ou mesmo o aluguel, o arrendamento, eles acabam violando o processo licitatório. Por quê? Quando você abre uma licitação e os concorrentes apresentam as suas propostas, digamos assim, você tem a possibilidade de avaliar as propostas de forma comparativa. Então você compara uma proposta com a outra e identifica qual a melhor proposta. Identificada a melhor proposta, nos parece que ela deve ser levada a cabo, ela deve ser concretizada, porque afinal de contas nós estabelecemos as regras do jogo e dentre os concorrentes um apresenta uma proposta que é a vencedora, é porque aquela proposta interessa ao poder público. No caso da Abril, isso fica emblemático, porque nós tínhamos uma TV com uma certa programação que depois da comercialização tem um destino totalmente diferenciado. Então, isso nos parece que viola então o processo licitatório. O que nós defendemos é que caso um titular de uma outorga não tenha mais interesse nela, que ele não possa comercializá-la, que ele tem que abrir mão e ela tem que ser novamente licitada, para que nós tenhamos um novo processo licitatório, para que o poder público possa exercer mais uma vez a sua possibilidade de escolha, o seu direito de escolha. Escolher não apenas entre o A e B, mas mais que isso, entre uma proposta de veiculação de A e uma proposta de veiculação de B, levando em consideração o que a Constituição estabelece para a comunicação. Ou seja, esse nos parece que é o grande aspecto. Então, nesse caso, foi um caso que ocorreu uma venda de outorga, então que nós questionamos por entender que ela não é possível no atual ordenamento jurídico brasileiro. Acho que no Brasil nós temos o hábito de, ao nos depararmos com um problema, sempre imaginarmos que a solução para ele passa pela alteração legislativa, pela mudança legislativa. Então é verdade que nós temos preceitos constitucionais que tratam da comunicação social, temos leis que tratam dessa temática também, e é claro, sempre a legislação pode ser aperfeiçoada, mas me parece que nós não podemos esperar esse aperfeiçoamento. E mais que isso, a lei nunca será perfeita o suficiente. Nós dependemos muito mais dos aplicadores. Então, isso que nos surpreende um pouco no caso do Ministério Público Federal, porque nos parece que da legislação vigente já é possível extrair o entendimento de que essa comercialização é indevida, essa comercialização é impossível. Tanto que nós estamos baseando as nossas ações na legislação vigente. Então, nos parece que tanto o arrendamento quanto a alienação de espaço ou a alienação da própria outorga já está, essas condutas já estão vedadas pela legislação atual. Lamentavelmente, o Ministério das Comunicações entende de forma diversa. Então, isso nos causa espécie, porque nós temos duas interpretações possíveis, que nós reconhecemos que a interpretação deles também é possível, mas entre uma interpretação possível que prestigia o espírito da Constituição, o espírito pluralista da Constituição, que tenta vedar o abuso do poder econômico, e uma outra que não protege esses aspectos, nos surpreende que o Ministério das Comunicações adote essa postura que não defende o espírito da Constituição. O que o Ministério Público tem defendido é que a legislação vigente já é suficiente. Pode ser aperfeiçoada? Pode, sempre pode ser aperfeiçoada. Nos preocupa porque nem sempre uma mudança legislativa é um aperfeiçoamento. Muitas vezes, sob a desculpa de um aperfeiçoamento, a gente acaba tendo retrocessos legislativos. Então isso nos preocupa, porque nos parece que o que nós temos já seria suficiente para inibir práticas abusivas que vêm ocorrendo, lamentavelmente, de forma impune, de forma que sem sofrer nenhum tipo de sanção pelo Ministério das Comunicações.
Com relação ao judiciário, nós temos começado a trazer essa demanda. Eu confesso que não faz tanto tempo que essa demanda tem chegado ao judiciário e me parece que a resposta do judiciário tem sido suficiente, tem sido adequada. O judiciário acho que tem entendido a posição defendida pelo Ministério Público e tem dado decisões favoráveis, concedendo liminares, até com bloqueio de bens em caso de rádios, no caso de arrendamento. Então, me parece que o judiciário tem sido convencido de que é necessário adotar uma postura em defesa da Constituição e tem se alinhado, tem dado provimento às teses defendidas pelo Ministério Público. No caso do Legislativo, nós estamos enfrentando uma outra dificuldade, que é uma dificuldade um pouco inusitada, digamos assim, que é o fato de nós termos muitos parlamentares proprietários de meios de comunicação. E aí nós temos um problema, porque a posição defendida pelo Ministério Federal é que um parlamentar em âmbito federal não pode ter uma outorga de rádio e de TV. Então, nesse aspecto, nós abrimos uma nova frente de proposituras de ações civis públicas contra essa prática. E isso tem causado uma reação um pouco adversa do Legislativo em relação às nossas teses. Acho que uma reação corporativa até em certo ponto, mas compreensível totalmente, no sentido de não dar aso às nossas teses no que diz respeito à defesa da Constituição. Porque, realmente, a interpretação que nós estamos dando da Constituição, ela contraria essa postura que tem sido adotada por alguns parlamentares de serem titulares de meios de comunicação. Então, aí nós temos uma dificuldade um pouco maior. E em relação ao Executivo, lamentavelmente, sim, nós temos algumas dificuldades em relação a isso, porque a postura que tem sido adotada pelo Executivo não nos parece adequada ao mandamento constitucional, ao mandamento que visa garantir pluralidade nos meios de comunicações e, como eu disse, evitar o abuso do poder econômico. Nós entendemos que todo tipo de desvio que tem sido dado à destinação daquele meio de comunicação, seja por meio do aluguel do espectro, seja por meio do arrendamento de horário, qualquer espécie, isso acaba gerando uma frustração para aquele cidadão que esperava ouvir ou assistir determinado tipo de matéria, determinado tipo de programação. Então, nos parece que isso acaba burlando até mesmo o processo licitatório. Porque imaginemos o seguinte caso, que nós temos 4 concorrentes e um deles apresenta a melhor proposta e acaba sendo selecionado pelo poder público como sendo aquele que deverá prestar esse serviço público. Prevalecendo esse entendimento, o minuto imediatamente seguinte à sua vitória, esse licitante vencedor poderia abrir uma nova licitação, entre aspas, um novo processo licitatório, sem nenhuma regra para os outros 3 que perderam e falaram, bom, eu levei, mas eu repasso para vocês, para quem me paga mais. Sem ter nenhuma vinculação com aquela sua concessão de origem, o que ele obteve do poder público, e podendo desvirtuar totalmente o destino. Então, esse é um outro problema, que acaba sendo agravado por uma outra prática que nós também interceptamos e verificamos, que é a mudança de local das antenas. Então, você tem uma concessão para uma determinada, especial para rádios, para determinada localidade e, diante da omissão do poder público, muitas vezes, a antena que deveria irradiar para uma área é alterada para uma outra região e passa a irradiar para uma região totalmente diferente daquela de origem. Então, uma cidade do interior que seria contemplada com uma emissora de rádio que ia atender os seus interesses, que ia trazer a comunicação, trazer a informação local para esses cidadãos, ela acaba sendo deslocada essa antena para um grande centro, muitas vezes, e a programação é totalmente desvirtuada, não apenas com programas religiosos, mas com programação esportiva, programação noticiosa, programação que já não interessa para aquela comunidade. Nós identificamos casos até raros que a antena foi alterada de tal forma que a comunidade original sequer acesso ao canal tinha. Ou seja, já não chegava até eles. Então, é um desvirtuamento total do processo licitatório, que a União faz uma licitação para atender determinada localidade com determinada programação, a rádio é levada para outro local, para outro lugar, para outra programação,
Assim, é outro cidadão que é atendido. Muitas vezes um cidadão que já tem um rol grande de opções, né? Já tem dezenas de rádios à sua disposição, dezenas de possibilidades, para ele se informar. E aí nós temos um caso que não tem alguém que uma outra localidade que tem negado esse direito. Com relação a essa temática, o que me chama um pouco a atenção, eu acho, que a gente deveria suscitar isso, é a pouca participação popular. É como o cidadão, que na verdade é o grande prejudicado, como que ele não percebe que ele está sendo prejudicado, como ele aceita passivamente ter os seus direitos violados, como ele se conforma em ver que ele teria direito à informação, à comunicação, né? Isso é negado de forma peremptória, né, de forma plena, e o cidadão não questiona, ele não se arvora, ele não se levanta contra essa prática. Então é muito interessante que nós temos uma situação um pouco inusitada, porque nós temos alguns que querem explorar de forma indevida meios de comunicação, né, e uma população que aceita consumir essas informações de baixa qualidade, de forma violadora a seus direitos, sem se voltar contra isso, sem acionar o Ministério Público, porque o nosso grande parceiro no combate a esses abusos é o cidadão. Para que a gente possa ter acesso às informações que são irradiadas em todo o país, o cidadão é o nosso grande parceiro, é o cidadão que nos noticia os abusos que vem ocorrendo. E me chama a atenção o fato do cidadão adotar uma postura tão passiva em relação a isso. Então eu gostaria de convocar o cidadão a se alinhar ao Ministério Público, para que juntos nós possamos combater os abusos que são cometidos nessa área, que lamentavelmente muitas vezes acabam passando de forma impune.